Quando vemos um templo com essas dimensões, a obra bem estabelecida, pensamos, será que foi fácil? O início desta obra? O preço que custou para cada irmão chegar até aqui? Veremos agora um breve documentário que trata-se do início desta tão abençoada obra. Teremos a participação do remanescente daqueles irmãos que vivenciaram estes momentos tão maravilhosos. Tudo começou em meados de 1970, quando um grupo de irmãos, entre eles Jair Claro, João dos Santos e Geraldo Borba, que eram membros da Igreja Cristã Evangélica Tradicional, aceitaram o avivamento, juntamente com outros irmãos. Esse foi o começo do agir de Deus nesta cidade. Dias depois houve uma convenção das igrejas cristãs evangélicas e estes irmãos foram convidados a desistirem do avivamento, ou então que deixassem a igreja. Foi o que aconteceu. Saíram da igreja e logo conseguiram um espaço nos fundos de um lote situado à quadra 9 do setor oeste do Gama. Nós congregávamos na Igreja Cristã Evangélica e o nosso pastor era o pastor Alfeu. Então, né, a nossa igreja era igreja tradicional, então ele aceitou o avivamento. Então a gente ficou avivado, aquela igreja era fria, morna, e a gente ficou entusiasmado com esse avivamento. Então o pastor Alfeu, aquele entusiasmo e tudo, mas a missão da Igreja Cristã Evangélica, então ela disse, ou ele tinha que sair da missão, ou deixar o negócio do avivamento. Então ele optou por deixar o avivamento e continuar na missão. Irmão Jair Claro conhecia pastor Joaquim Gonçalves, que estava com o movimento Fé para Vencer. O convidou para a inauguração da igreja, que aconteceu em novembro de 1970. Nesse dia o Senhor operou maravilhas no meio do povo. Houve cura divina e milagres. Para isso nós alugamos, então nós chamamos o pastor Joaquim, com a sua equipe, né? Ele tinha naquela época uma Kombi com um alto-falante em cima. Então chamamos o pastor Joaquim para a inauguração do nosso salão, da nossa igrejinha lá, igreja do avivamento. Aí ele ainda perguntou, vocês creem na minha mensagem? Aí os irmãos falaram, cremos, se não fosse assim nós não viemos aqui para convidar o senhor. Aí o pastor Joaquim veio e fez a inauguração ali, teve cura, teve bênção e muita alegria, muito gozo, muito entusiasmo. Me lembro que nessa inauguração tinha um casal que foram lá a primeira vez e ele tinha um problema muito sério, um problema de coluna, e ele foi aos gritos e a esposa segurando ele, e ele gritando, aquela dor tão terrível, ai, 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 aí foi o primeiro milagre que Deus realizou ali, foi desse casal. Aí o pastor Joaquim chegou lá perto do altar, estava até com uma bengalazinha, o pastor Joaquim fitou o olho nele, você crê que você pode ser curado aqui? Você crê mesmo? Eles creio. Então deixa essa muleta aí, você está curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí ele saiu caminhando, sentou no lugar que ele estava, no assento. Aí quando terminou a reunião, ele pegou aquela menina, botou nas costas, saiu caminhando e foi embora para a casa dele. A partir desta data,
a obra foi crescendo. Pastor Joaquim Gonçalves apresentou o pastor Juraci Cardoso para os irmãos, que logo uniram um pequeno grupo que o mesmo pastoreava. Pastor Juraci Cardoso foi o primeiro pastor dessa obra. Em 1971, a mensagem chegou ao Brasil. Pastor Juraci Cardoso a aceitou e passou para a igreja. Na época houve uma divisão entre aqueles que não aceitaram, mas a obra continuou crescendo de maneira sobrenatural. No primeiro batismo realizado em nome do Senhor Jesus Cristo, foram batizados mais de 30 pessoas. Entre elas o irmão Geraldo Borba, Jair Claro e João dos Santos. O pastor Juraci Cardoso ficou menos de um ano como nosso pastor. Devido a um problema de saúde, foi preciso se ausentar e passou a obra ao pastor Remi Macedo. Em 1973, a obra crescia e, dentre alguns trabalhos realizados, o pastor Remi Macedo realizava cultos em Corumbá. Ele conseguiu um caminhão para levar os irmãos. Os cultos eram realizados na casa do irmão Arão, pai do irmão Augusto e Ercília, que ficava após o rio, e o único meio de se chegar até lá era uma canoa. E tinha aquela dificuldade para a gente aproximar lá da residência deles, porque lá tinha um rio Corumbá, e a gente saía daqui para ir para lá, então tinha que chegar na beira do rio e gritar eles do outro lado para eles pegar a gente lá com a canoa lá, transportando o pessoal todinho que ia para o outro lado, né? E a gente então entrar nessa canoa no meio do tremendo. A canoa para pegar muita gente, né? Que só faltava afundar com a gente, todo mundo lá, né? E transportar de um por um até terminava o último, né? Para o outro lado. Aí tinha aquele regozijo lá, aquele Pentecoste lá, aquela festa espiritual, cantando e adorando a Deus, orando e tudo, né? E depois que terminava aquela reunião, a gente tinha que voltar de novamente para o outro lado para pegar o carro que está na beira do rio lá. A gente tinha que atravessar o rio de novo e na mesma rotina ali, né? Passando aqueles pessoal naquela canoa para o outro lado, né? E a gente corria muito risco, né? Muito risco, mas Deus estava ao nosso lado. O anjo do Senhor acampava ao redor de tudo. No período de 1974 e 1975 ficamos sem pastor. Foi um período muito difícil de sofrimento para os irmãos, pois não tínhamos onde congregar. Nós passamos aqui uma temporada entre o pastor Remi e o pastor Jair. Nesse intervalo passamos um tempo sem pastor. Então nós congregávamos assim, na casa de um irmão, de outro, orava. Terminado o dia eu fui em Goiânia, na Avenida Goiás, aí no trabalho ali dos jovens. Então vendo ali os jovens cantando, alegrando, com tanta alegria, eu chorei como criança. Chorei sabendo, pensando que nós não tinha, estava sem lugar para congregar. E eu pensei, nós temos que ter um lugar para congregar. Ninguém tinha carro nessa época, nem transporte público. Era um local de difícil acesso. Mas isso não atrapalhou a vontade desses irmãos de construírem uma igreja. O irmão Geraldo comprou uma Kombi, reuniu a família. Então, o irmão Edenir Roberto vieram ao terreno. Logo, os irmãos começaram a limpar o terreno e começaram a construção do Tabernáculo da Fé no Pedregal. Aí nós compramos lote, acertamos lá, pagamos a entrada e tudo. Aí falei, agora vamos fazer lugarzinho, né, para nós congregar. Aí o irmão João comprou um caminhão de madeirite. Então ali nós começamos. Não tinha ônibus, estrada não tinha asfalto. Chegamos ali, mato demais por todos os lados, não tinha casa de lugar nenhum, não tinha onde pedir um copo d'água nem nada. Lembro que a irmã Maria, a esposa, o irmão Geraldo levavam umas panelas de comida bem grandes para nós lá, e água e tudo, numa Kombi que eles tinham. E eu fazia parte de ser o motorista da Kombi, não entendia muito bem no volante, mas pelo menos não era animado, né?
E Deus ajudou que nós começamos a construímos um barracão de madeira, fizemos as plaquinhas de madeirite. E o irmão Reis levou com um caminhão para nós aqueles pedaços de madeirite e nós fomos trabalhando. E nós continuou. E hoje eu dou graças a Deus de Deus ter posto aquela coragem em nós para começar daquela maneira para ver o que está acontecendo hoje. Então, irmão, se não é Deus nisto aí, eu duvido que o diabo fazia uma obra desta. Jamais. Porque não tem nem condições da coisa. Então a gente vê que a coisa encaixou. Deus preparou o lugar e colocou o seu sinal ali. E ali está nós louvando e engrandecendo o nome do nosso Mestre. Em 1972, tivemos a visita do missionário Martins em nossa igreja no Gama. Quando a mensagem chegou, aí aquilo entrou forte mesmo dentro do meu coração e eu tive muito apoio assim na fé, são meus pais na fé, o pastor João, né? E o irmão Geraldo e o irmão Jair Claro. Eu aceitei a mensagem, a minha irmã Edilene e minha irmã Linilda. E fomos viver momentos felizes, né, satisfeitos com Deus, com a porção que Deus tinha nos dado, que foi muita alegria, muito avivamento, e aí onde a gente conheceu bastante a verdade e saber que não era só falar em língua que a gente tinha o Espírito Santo, e sim aquilo que nós recebemos da mensagem e viver aquela forma gostosa. Foi muito difícil para os irmãos, porque não tinha água, luz, muita poeira, mas a obra seguia a todo vapor. Os irmãos se reuniam nos finais de semanas para construir a igreja de madeirite. Numa tarde de domingo, os irmãos estavam reunidos em mutirão. Apareceu um moço com um saco nas costas e seu filho. Parou, conversou com os irmãos e a irmã Maria Borba deu comida para eles, e essa foi a primeira alma ganha aqui no Pedregal, irmão Floriano, que até hoje está conosco. Concluída a construção da igreja, logo em seguida os irmãos começaram a congregar. No início eram poucas famílias: irmão João dos Santos, Geraldo Borba, Bonfim, Raimundo, Reis, Elian e seus irmãos, Josina, Geralda Leles, entre outros. Logo depois de alguns meses começaram a vir outros: irmãos Paulo Borges, Eliezer Damasceno, Inácio. Assim a obra crescia e enchia a cada dia mais. Então o que eu me lembro, que isso me animava muito, era de ver o entusiasmo do povo para congregar ali no Pedregal, né? Aquela caravana de gente nas estradas, aquela estrada lamacenta e tudo, e é 12 quilômetros daqui no Pedregal. 12 com 12 são 24 quilômetros que a gente ia num dia para congregar ali. Então, a obra de Deus é desse jeito. No início tem luta, mas depois a gente vê a vitória. É o que nós estamos vendo hoje, né? Irmão Jair Claro trazia fitas cassetes de Goiânia com pregações do pastor Joaquim Gonçalves e ouvíamos. Em 76, que em maio de 76, quando o irmão Geraldo, o pastor João e o irmão Jair Claro arrumou essa igreja lá pra gente, nós fomos congregar, que a gente já estava só, né, sem pastor, e aí nós fomos congregar lá, e a gente ia a pé, enfrentava dificuldade com as crianças tudo pequeno. O Edsonzinho tinha 7 aninhos de idade, e a gente ia daqui do Gama a pé até o Pedregal e voltava, e assim ia de manhã e voltava, e depois ia para o culto da tarde e voltava à noite, e enfrentando lamas, tudo, e os irmãos é que nos ajudavam às vezes, que entrava tanta perna dentro da lama, que quando a gente ia tentar tirar não dava conta.
Começou com essas luzes de lampião, aí depois que o Pedregal começou crescendo, né, através de as pessoas passaram a comprar lote, foi povoando ali. Aí foi quando então começou a haver então, a ligação de luz elétrica, né? Foi quando então foi que nós deixamos o velho lampião, né, que nós sempre usava, quando nós então fizemos instalação elétrica ali no salão, aí foi melhorando. Aí tinha que furar a cisterna, tinha todas essas dificuldades no começo. Mas depois, uns 2 anos, 3 anos para frente, foi que começou então a instalação de água, né? Aí foi que a gente foi fazendo também a ligação e foi assim, desta maneira, né? Deus me ajudou tanto que eu encontrei um povo que não esquecia mais de mim e eu também não conseguia esquecer dele. Irmão Geraldo, o pastor João dos Santos, ele foi o nosso líder no evangelismo. Irmão Geraldo coordenava tudo. E tinha outros irmãos, né? Irmão Jair Claro, irmão Bonfim, que me ensinou a ler a Bíblia. Então a gente começou, mas numa noite antes, eu trabalhava na Empol, lá no Guará 2, quando começou aquelas casinhas, e o irmão Olimpo, Teodoro Rosa, me convidou para ir fazer uma visita. Aí a gente achou por bem vir, né? Eu mais uns 2. Aí quando nós estava aí, antes de eu vir para a igreja, eu tive um sonho, antes de ele me convidar. Eu sonhei numa madrugada que apareceu um anjo assim, olhando, e gritou para mim: prepara a tua vida, que a minha vinda está próxima. Eu nunca tinha entrado na igreja, não, eu entrei uma vez na igreja evangélica. E aí essa vez eu já aproveitei, corri para cá. Naquele mesmo dia que o pastor Remy pregou na escola dominical falando sobre sonhos, e ele contou o meu sonho detalhadamente conforme eu tinha sonhado. Depois eu falei para ele: como é que o senhor sabia do meu sonho? Ele falou: eu não sabia de nada, eu simplesmente preguei sobre sonho. E daí eu fui batizado, graças a Deus, os irmãos me deram um apoio tão grande, que hoje eu tenho esses primeiros irmãos como os meus pais. O irmão Geral, o irmão João, achou por bem nós ir lá por Pedregal, né? Que inclusive esse nome Pedregal foi porque nós furávamos o chão e era difícil demais, então daí não dava conta de furar e pusemos não, mas Pedregal, né? E todos que chegavam lá, nossa construção foi a primeira. E todos que chegavam lá iam até nós. Como é que é isso aqui? Como é que é o nome desse setor aqui? Nós sabíamos que era Estrela d'Alva, né? Falar, isso aqui é um Pedregal. E foi pegando, isso nas placas do ônibus, todo lado é Pedregal. Todo lado, hoje, dentro de Brasília, falar Pedregal, sabe que é o Novo Gama. Em 1976, iniciou-se o ministério do pastor Jair Clementino no Pedregal. Deixou seu emprego público em Goiânia, sua casa em um bairro estruturado, e veio nos pastorear, no meio do cerrado, da poeira, sem água, sem luz. Deus abençoou muito seu ministério. No início, o pastor Jair Clementino também pastoreava a igreja de Vila São Pedro, Goiás. Dava assistência aos irmãos, juntamente com o evangelista Eliseu e o diácono Stalino Coelho. A contribuição desses irmãos foi imprescindível para o crescimento da obra no Pedregal. A igreja estava tendo necessidade de um pastor, né? Era somente os irmãos que veniam ali ouvindo as fitas do pastor Joaquim. Ele sempre mandava para a gente acompanhando, reunia para ouvir. Aí vimos a necessidade de ter um pastor para ensinar, né, doutrinar a gente e tudo. Foi quando novamente os irmãos pediram um pastor para nos arrebanhar, para dar continuidade, né, na obra ali. Aí foi quando o pastor Joaquim tornou, então, atendeu o convite dos irmãos e mandou, então, o pastor Jair em 1976. Aí ele ficou pastoreando, sendo nosso pastor ali no Pedregal. O número de irmãos só aumentava. Irmão Paulo Borges, sempre animado e disposto, adquiriu uma Kombi para ajudar no transporte dos irmãos. Além dos cultos aqui na igreja, os irmãos realizavam cultos de evangelismo nas feiras, rodoviária, pontos de ônibus, e assim as almas eram ganhas para o Senhor Jesus.
Eu creio que meus primeiros passos na fé foi a Meire, que ela trabalhava lá em casa e eu via a alegria, né? O irmão Geraldo passava, ia para os cultos, então eu comecei a gostar, e pelo jeito da Meire, né? O Paulo já era da mensagem, mas eu não era, eu era da presbiteriana, e por aí eu comecei. E comecei a gostar, a gente ia nos cultos lá no Irmão Leiro, o irmão Geraldo passava lá com a Kombi bem lotada de gente mesmo, muita gente, e isso eu me animei muito, porque era um trabalho muito, sabe, a gente via a alegria do pessoal para ir para a igreja. E depois, quando o pessoal o pastor Jair veio, aí o pessoal de Goiânia vinha, e tinha vezes que a gente reunia lá em casa, fazia almoço, a gente via Deus multiplicar a comida, sabe, aí juntava todo mundo, aquela despedida era muito boa, todo mundo chorando quando eles iam embora, o irmão Stalino, mas a irmã Eurides vinha também, era... Sabe, a gente sentia muito bem, muito a presença de Deus e via a alegria e o entusiasmo de todo mundo ali, sabe, no trabalho. Aí o Paulo construiu uma igrejinha lá em casa. Aí tinha culto, mas tinha vezes que eu não ia. Nessa época eu ainda não estava indo. Eu ficava lá na porta ouvindo. Aí a irmã Eurides, a irmã Benedita, um dia ela saiu do culto, foi lá e me cumprimentar, né? Aí eu comecei a ver o pessoal gostando um pouco de mim, aproximando de mim. E isso me ajudou muito a ir para a igreja da mensagem. Aí logo eu batizei, depois como o pastor Jair veio, eu batizei e estou até hoje. Também realizávamos cultos no Corumbá, nas casas dos irmãos Arão, Lero, José da Costa e Cláudio Honor. Essas viagens sempre eram uma aventura. A Kombi sempre ia lotada, os irmãos iam cantando, tocando violão e acordeon, e o fogo caía. Mas sempre acontecia algum imprevisto. Às vezes acabava o freio, a alavanca de marcha quebrava, e os irmãos Geraldo e Antônio Neres, com auxílio do pequeno Robson Coelho, filho do saudoso irmão Stalino, conseguiam mantê-la na estrada, e o Senhor sempre nos trazia livre de acidentes. Bom, só quem viveu essa época sabe, né, o que foi essa época. Foi uma época de muita luta, de muito sofrimento, mas muita animação, todo mundo muito animado. A Kombi andava cheia, todo mundo cantando, irmão Raimundo da acordeon, tocando acordeon. E a irmã Valda ficou assim animada porque eu trabalhava na casa dela nessa época. E o papai passava lá para me pegar, né, para ir para os cultos de evangelismo, para ir para a igreja, e ela via a Kombi cheia, todo mundo cantando, e ela, não, Meire, eu quero ir também. Ela começou a ir, né, a irmã Paulo comprou uma Kombi também para ajudar na obra, e nós, todo sábado, nós íamos para o culto de evangelismo, tinha culto no Corumbá, nas fazendas, tinha culto na Vargem Bonita, todo sábado tinha culto, né, e todas as vezes que nós íamos para o Corumbá, a maioria das vezes a Kombi perdia o freio, e aquelas estrada, né, aquelas descidas, abismo de um lado do outro, e meu pai desesperado, tinha uma vez que eu ficava em pé, né, Melinha, em cima dos pedais, tentando parar essa Kombi, e essa Kombi descendo, e a irmã Valda hora, irmão Geraldo canta meio, e a gente cantando, mas era muito bom. E o som, né, o som era aquele microfonezinho ruim, os instrumentos eram acordeon, cavaquinho, violão, e a gente vê como nós estamos hoje, de onde nós viemos, é muito gratificante. No início eu conheci o irmão Antônio Neres. Ele conheceu o irmão Jair Claro, né, que era diácono da igreja, o esposo da irmã Quelita, e falou que tinha conhecido uma nova mensagem, uma nova igreja. Já foi passando os dias, aí ele convidou para me vir na igreja, e eu conheci o irmão João dos Santos, que era diácono também na igreja na época, e eu morava em Sobradinho. Então era um trabalho para mim vir aqui na igreja, mesmo como visitante. Eu tinha que pegar um ônibus até o plano piloto, pegar outro até aqui, e daqui do Gaminho Pedregal de a pé, que não tinha ônibus naquela época. Então, eu me recordo quando eu entrei aqui nessa igreja a primeira vez, foi em 1975, o irmão João dos Santos e o irmão Geraldo tinham acabado de construir esta igreja, o que na época era apenas um galpão de madeira. Eles compraram esse lote aqui de um irmão que havia comprado, mas o irmão Geraldo e o irmão João dos Santos assumiram essa dívida e decidiram construir aqui um galpão para orar. Eles não tinham, claro, na ideia,
a dimensão, a ideia da dimensão que se tornaria esse trabalho. Mas então eu entrei aqui a primeira vez, aos 7 anos de idade, foi a primeira vez que eu senti a presença de Deus. Eu era uma criança de 7 anos, eu achei estranho, claro, era algo novo para mim, mas eu sentia aquela necessidade de reverência, era um temor reverencial. Realizávamos cultos também na Vargem Bonita e no setor Penorte, nas casas dos irmãos Clóvis e do saudoso irmão Dico. Em 1978, foi alugado um barracão na quadra 30 do setor oeste do Gama e a igreja passou para lá. Nas quartas-feiras, os cultos aconteciam no Pedregal. No dia 20 de agosto de 1978, foi inaugurado oficialmente o Tabernáculo da Fé no Pedregal. Que alegria nesse dia, venho crente em Jesus. Reunidos os reunidos, sabem tudo em sua luz. Cantemos, pois com alegria, nesse grande, muito festivo dia. Livre Senhor Deus, nosso Pai, eu sei que esta é a primeira oração em voz alta feita nesse lugar. Amém, Senhor. Senhor, mais unânimes, Glória. de um só pensamento e uma só fé. Amém. Nesta hora, nós humildemente oramos pedindo ao Senhor. Quão agradecido estamos ao Senhor por termos esse lugar tão humilde e simples. Amém. Senhor, quantos lugares edificados sobre parede de gesso, sobre piso de mármore, com torres enormes, mas não tendo o Senhor ali dentro. O Senhor está do lado de fora, como diz a tua palavra. Senhor, e aqui estamos nós nesse lugar tão simples e humilde. Amém. O que nós agora unânimes num só espírito dedicamos para o teu serviço. Amém. Receba, Senhor, esse lugar. Senhor, agrade, Senhor, volta o teu rosto nesta hora para nós aqui nesse lugar. Senhor, alegre com nós nesse instante, por estarmos aqui nesse lugar. Amém. Podemos sentir a tua presença nesta hora, Senhor, o que nós muito alegramos e o que nós muito te agradecemos por isso. Senhor, sabemos que nesse lugar o Senhor irá curar enfermos. Nesse lugar o Senhor pode salvar pessoas. Nesse lugar aqui o Senhor irá derramar bênçãos e bênçãos sobre todos quantos entrarem aqui nesse lugar. Nós te agradecemos pelo esforço, Senhor, de cada um dos irmãos, já avançado em idade, mas com luta, com dificuldade, esforçaram para construir esse tabernáculo. Que o Senhor possa recompensar a cada um deles. Amém. Eu não posso fazer nada por eles, nenhum dos irmãos pode, mas o Senhor pode fazer tudo por nós. Senhor, nós te agradecemos por tudo no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Para mim, eu creio que para a congregação é um prazer muito grande, nesta hora, poder ver na frente este moço e esta moça. Eu creio que eles oraram muito, pediram muito a Deus por esta hora, e chegou esta hora, a hora do seu casamento. Eu acredito que Deus respondeu à oração desse casal de jovens, trazendo-os puros no altar do Senhor, para receber a bênção nessa noite. A bênção não está no homem, a bênção está em Deus. Deus pode os abençoar nessa noite. Deus pode abençoar a todos quantos têm entrado aqui nesta noite. Vocês vieram aqui há
atendendo certamente o convite. E nós queremos, com a ajuda de Deus, dar a todos vocês um pouco daquilo que Deus tem nos dado, através da sua palavra. Bom, a gente morava no barraquinho de tábua, né? Começaram a igreja também de tábua. Começaram a fazer a igreja por fora da igreja de tábua. Fizeram. Aí depois tiveram que derrubar o barraquinho de tábua. Aí a gente vendeu o Fusca que a gente tinha. Comprou material, né? Para construir o barraquinho lá no 3 cômodos, né? Aí nós ficamos zelando a igreja, meu marido e o Wagner, né, que gostava, que ficava cuidando da igreja. Era muito difícil, né, muito difícil a gente lutar na igreja. E meu marido era técnico de som e não entendia nada, mas ficava lá fazendo o serviço. Aí começou a aprender a fazer as coisas, aí o Wagner começou também, né? Já desde novinho, já mexer. Entrava por dentro do estúdio, né? Ia mexer lá, ia ajudar o pai dele. Desde cedo eu via meu pai trabalhando no som, nos aparelhos, que eram poucos aparelhos que nós tínhamos. E aí eu via ele mexendo e sempre ia aprendendo. Aí um dia ele teve que dar uma saidinha, aí eu tive que tomar iniciativa. E aí eu comecei. Ele nunca mais, eu sempre ajudava ele. Aí a gente sempre foi evoluindo, ele foi comprando aparelho, o Moanésio era administrador na igreja, comprou um aparelho novo, um amplificador com várias entradas, nós não tínhamos, só tinha uma entrada no aparelho. Aí foi ampliando, aí comprou uma mesa de som, aí depois botamos umas caixas de som mais fortes e aí foi melhorando. Aí eu já fui mais na frente, eu aprendi a tocar instrumento, aí nós montamos um conjunto, era eu, Cícero, Israel, Wilson, fomos tocar instrumento e tomando de conta do estúdio ao mesmo tempo. Eu fazia as duas partes. Às vezes eu estava tocando, tinha que correr lá no estúdio para ajudar o menino que estava lá dentro. Depois o Kleber entrou no ramo também, e aí ficou mais aliviado para mim. Eu ficava mais com a música. Aí depois os meninos cresceram, apareceu outros tocadores, aí eu parei com a música e fiquei só nos aparelhos de áudio. Mas toda a vida trabalhando, respeitando os ministérios, toda a vida eu tive um princípio de ficar atrás do que o pastor falava. E a gente tinha muito amor, minha mãe sempre teve muito amor pela obra e a gente vinha para a igreja, muitas vezes a gente via a pé, né? Porque não tinha ônibus e às vezes também não tinha dinheiro para vir. E mesmo assim ela não olhava para trás, não ficava reclamando, muito pelo contrário, era aquela alegria da gente subir, né, a pé para a igreja. E eu era muito criança ainda e um dia o pastor Jair me convidou para eu trabalhar com as crianças. E aí eu falei, não, pastor, eu fiquei relutando contra. E aí o irmão Eliezer, que era muito amigo, ele falou um dia para mim, uma criança querendo trabalhar com outras crianças. E aí eu fiquei mais preocupada, mais tímida ainda, mas assim, ele me ajudou muito, muito mesmo. Ele já estava perto do Natal, do final do ano, aí ele falou, não, eu vou te ajudar. Eu falei, mas irmão Eliezer, como que eu vou fazer? Aí ele chegou lá em casa com 10 pacotes de farinha de trigo para eu fazer o bolo. E aí eu falei, meu Deus, aí eu mesma fui fazer esse bolo. Aí eu falei, mas não pode ser só bolo, tinha que ter os docinhos. Eu consegui comprar 2 latinhas de leite moça. E assim fiz os docinhos e foi muito bom. Ele foi lá em casa me buscar numa Kombi, que ele tinha uma Kombi azul. Eu lembro até a cor. E ele chegou lá e eu falei, irmão, eu vim te buscar. E ele foi mesmo.
e nós íamos para a igreja, né? E foi uma festa muito boa para as crianças. Acho que foi assim, foi um encanto, porque assim, aquele bolo grande do meu jeito, né? Muito, que não foi nada bom, mas assim, eles gostaram muito, as crianças. E foi uma alegria muito grande. Foi uma época que não tinha nenhum recurso, a igreja não era muito pequena, não tinha recurso. Os recursos que a gente tinha eram nossos e também nós não tínhamos, mas aquilo vinha, que eu creio que Deus providenciava tudo e no final dava tudo muito certo. Eu me batizei em 85, aí com uns 2 anos depois, eu fui ser professora da escolinha das crianças, eu, a irmã Kátia e a irmã Noemi. E eu gostava muito, os meninos da irmã Toinha, eles participavam muito, a gente fazia peça, tinha uns livrinhos de história, a gente contava historinha. E era muito bom, eu gostava demais de ser professora deles. E a igreja era pequenininha, a irmã Maria, mãe do irmão Clóvis, morava nos fundos. E tinha um quartinho do lado e a gente dava aula nesse quartinho. Aí quando o pastor começava, aí ele chamava as crianças, a gente vinha, fazia a apresentação das crianças. Em 82 foi quando nós viemos a congregar aqui no Pedregal. E naquela época a igreja era poucas pessoas, era pessoas de vários lugares, vinha pessoas de Lusiânia, pessoas de Ceilândia, por exemplo, nós mesmos morávamos na Ceilândia, né? E os ônibus, não tinha ônibus direto para o Pedregal para vir, a gente teria que tomar 3 ônibus para vir para a igreja. E com o tempo a gente foi vendo que ficava assim, um pouco incômodo a vinda. A gente vinha, ficava aqui na igreja, vinha de manhã ou um dia antes. Geralmente vinha de manhã, a gente ficava aqui na igreja e assistia o culto da manhã e ficava. À noite voltaríamos. E, inclusive naquela época podia andar de caminhão, em cima de caminhão. Inclusive tinha um irmão na época que congregava aqui conosco, o Agostinho, e a gente já teve vezes que a gente foi com ele no caminhão, todo mundo em cima do caminhão. Naquela época tinha outros irmãos que moravam lá também, o irmão Clóvis, por exemplo. Então era uma coisa muito boa, muito maravilhosa, e a gente pode ver que hoje a coisa está bem melhor. E assim, um pouco de dificuldade nos transportes, né, ônibus, o culto terminava assim, e aí tínhamos que pegar um ônibus para o Gama, depois a gente ia do Gama, a gente ia para Taguatinga. E eu lembro-me que teve uma vez que a gente saiu, acho que conversou um pouquinho demais na porta da igreja, e quando a gente chegamos em Taguatinga, tinha passado o último ônibus. E a única coisa que estava na parada do ônibus era uma viatura da polícia, né? Aí a gente foi, conversou com os policiais, né? Ele estava com a Priscila e a Rochelle, né? Novinha. E aí nós conversamos com eles, que estavam vindo da igreja e tinha atrasado e tínhamos perdido a condução e não tinha como a gente ir para casa. E aí eles falaram, não, pode deixar, nós vamos e levamos vocês lá. E eles colocaram a gente na viatura e foram nos deixar onde a gente morava, né? Então, quando chegava o domingo que a gente podia vir para a igreja, aquilo era uma emoção diferente, né? A gente ficava contente porque tinha condição de vir para a igreja, ficava o dia todo, né? Muitas vezes, na época era o pastor Jair, ele pedia o que fosse comer em casa, vocês arrumassem e trouxessem para a igreja. Aqui juntava, né? Tinha na época a irmã Sebastiana, nossa saudosa irmã, a irmã Rosita. Então reunia todo esse povo aqui, né? A gente ficava no final de semana, no domingo, né? Então era muito gostoso, era bom demais. Tinha a escassez no sentido do alimento, talvez, da passagem, da condição pouca, mas em compensação nós éramos felizes quando chegava aqui, que encontrávamos aos outros, assim, aquele amor,
E aí, aí o tempo foi passando e eu vi todos os meus colegas na época saindo da igreja. E eu tinha o hábito de orar de madrugada, mesmo. Eu comecei a orar de madrugada, eu lembro, eu tinha 10 anos. E eu orava e um dia eu fiquei muito triste porque uma que vinha comigo, ela se afastou. Aí eu vim sozinha. Aí eu falei, não, é a última vez que eu vou na igreja, na escola dominical. Eu estava atravessando a pista, eu falei, não vou mais, isso é muito engano para mim ficar num sacrifício desse no domingo, todo mundo dormindo e eu falando só no meio da rua. Na minha cabeça era o último dia que eu vi na igreja. Aí eu vim esse dia muito triste, cheguei na igreja, sentei no último banco. E aí aquilo passou, eu fui embora para casa, aquilo passou. E aí eu vim pro culto à noite, mas eu não lembrei mais daquela coisa que eu estava vivendo. E aí eu continuei e fui continuando e até aqui o Senhor tem me sustentado, né? Em 1980, voltamos para o Pedregal. Foi feita a ampliação da igreja e logo em seguida começou a construção do tabernáculo de alvenaria. Os batismos eram realizados nos córregos Cemitério do Gama, Pedregal e Ponte Alta. Em 1978, pastor Jair Clementino assumiu o campo de Cachoeirinha, Periperi, Manga, Minas Gerais. Os irmãos Geraldo Borba, João dos Santos, Jair Claro, auxiliaram o pastor Jair Clementino nessa nova empreitada. No ministério do pastor Jair Clementino, pastor Joaquim enviou ele para lá para dar assistência àquele povo lá, porque eles estavam ouvindo o programa pela Anhanguera e os que eram predestinados para aceitar a mensagem, eles não tiveram dificuldade. Assim, eles tinham um radiozinho pequeno a pilha, aí eles ouviam na hora do programa, às 18h30, eles reuniam ali todos, paravam o serviço para ouvir o programa. Aí o Espírito Santo foi trabalhando no coração de todos eles ali, né? Os que já eram predestinados para aceitar. E então, o primeiro que aceitou lá foi um senhor, o nome dele é José, um ancião. Aí ele ouvia, ele era do Deus é Amor. Aí ele ouvindo o programa, ele achou diferente os ensinamentos, né? E ele então chamou o amigo dele, o companheiro dele, e falou assim, vem cá, vamos ver esse programa aqui. Esse programa é muito diferente dos demais que eu tenho costume de ouvir. Aí ele juntou os dois lá, foi ouvindo, falei, realmente é diferente mesmo, né? Aí a notícia espalhou, os demais parentes, tudo, né? E com esse assunto aí, houve uma conversão lá, assim, logo no início de umas 10 a 12 pessoas. Aí foi quando eles pediram o pastor Joaquim, eles foram lá em Goiânia, batizaram e pediram o pastor Joaquim para dar assistência a eles lá. Aí o pastor Joaquim manda o pastor Jair para pastorear, dar assistência para eles lá. Nesse período, ele, como eu era auxiliado do pastor Jair, era diácono, aí eu ia com ele, e ali a gente batizava o pessoal lá, né? Isso, aí, então, agora, como foi que esse pessoal tomou conhecimento? Foi através do programa que houve os primeiros que tomou conhecimento e enviou o pastor Jair e o trabalho de evangelismo, né? Que o pastor Jair me mandava eu para lá, era ir, irmão Geraldo, e a gente tinha as reuniões ali para evangelizar. O pessoal ali, ele tinha aquela alegria tão grande para estar no trabalho, que eles andavam lá do Periperi, lá na Cachoeirinha, que é a igreja no tempo, o pastor Jair era na Cachoeirinha, 26 quilômetros. Terminava o culto, eles vinham embora de a pé, alguns de a cavalo, chegava de manhã cedo lá cá no Periperi, mas tudo com alegria, tudo com gozo. Por volta de 90, a gente teve que
viajar, ficou uns tempos fora. E naquela ocasião não tinha filmadora na igreja, era a época que estava começando as filmagens, aquelas fitas grandes. E a gente tinha uma filmadora na igreja e tivemos que até fizemos algumas filmagens, aquelas filmagens assim meio improvisadas, que tinha que segurar a filmadora assim, aquilo doía o braço, doía o pescoço, mas a gente... Então essas coisas assim a gente acompanhou do início e a gente vê que hoje a coisa está bem melhor do que era. Em 1982, foi concluída a construção do tabernáculo em alvenaria. Após a construção, seguiram várias reformas. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverente muito amor. Essa obra é decisiva, vigilante de temor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Eis o noivo vem chegando. Em 1992, o pastor Norivan Cassiano assumiu essa obra, onde foi feito um grande trabalho, ganhando muitas almas para o Senhor. Nesses 11 anos foram feitas várias ampliações e reformas. Esplendor, aguardando entrar nas bodas para reinar com seu Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Em 3 de maio de 2003, atendendo um chamado do Espírito Santo, o pastor Adalto e família chegam ao Pedregal. Com mais de 20 anos de pastoreio, Deus confia a ele esta nova empreitada, onde com seu amor à palavra e a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, procura de uma forma dinâmica elevar o nível de fé na igreja, realizando trabalhos abençoados com todos, desde a criança até o ancião. Continuou com os trabalhos na região de Periperi, Minas Gerais, contando com auxílios dos irmãos Geraldo Borba, João dos Santos, pastor Edson Honório, e entre outros que acompanhavam a caravana Fé para Vencer, indo realizar cultos, batismos e muitas festividades para os irmãos de todas as idades. Salvo tem
esse ano, porque foi Ele que nos deu a salvação. Quem se é salvo, vive em oração, mas o crente que não ora não é feliz, não é feliz, não é feliz, mas o crente que ora ele é feliz, ele é feliz, ele é feliz. Há muitos crentes que falam de seu irmão, mas sabemos que Jesus ele nos deu a salvação. Se arrepende, mas Jesus tem seu perdão, vive constantemente em minha oração. Mas o crente que não ora não é feliz, não é feliz, não é feliz, mas o crente que ora ele é feliz, ele é feliz, ele é feliz. Se tu jovem, deixa toda a vaidade, pra seguir a Jesus Cristo, tem que andar em santidade, porque foi Ele que nos deu a salvação. Deixa as coisas desse mundo, vive em oração, mas o crente que não ora não é feliz, não é feliz, não é feliz, mas o crente que ora ele é feliz, ele é feliz, ele é. Liberdade, liberdade, alcancei em Jesus meu Salvador. Eu vivi escravizado, prisioneiro do pecado, sem preço, sem valor. Mas Jesus com seu amor, todo preço ele pagou, hoje mesmo na tradução. Com seu sangue me comprou, a minha alma libertou. Mas Deus tem a sua maneira de agir, não sei explicar. Eu sei dizer que esses 8 anos que eu trabalhei com ele, para ele lá em Minas Gerais, o que eu pude fazer, eu fiz. Com todo zelo e tudo. Mas como eu falei, né, Deus tem a maneira de agir, então chega o momento da gente parar, porque Deus já tinha um propósito de enviar outro, está fazendo melhor do que eu fazia. É legal, né? Então eu creio assim que então, não foi para pior, mas para melhor que o que o pastor Adalto fez, enviando o pastor Edson para pastorear lá em Minas Gerais. E eu pessoalmente estou muito satisfeito. Ampliou as instalações da igreja, criando a cozinha, pátio superior e alojamentos. Chegando ao tabernáculo da fé que temos atualmente. Em 2005, atendendo às almas que clamavam por socorro, iniciou o trabalho na região de Taguatinga, Distrito Federal. Foi inaugurado o Tabernáculo da Fé em Taguatinga, para a alegria dos irmãos da região, por ter um local para congregar,
e tomar da Santa Ceia do Senhor. Foi um motivo assim, de muita alegria nós sermos acolhidos pela Igreja do Pedregal, né? Isso aí por volta de 2005, né? Tendo em vista que tinha doutrinas, né, que a gente não estava concordando, nós procuramos ajuda ao pastor Edmar, que era o pastor da Selmi quando ela era solteira, e foi orientado a gente conversar com o pastor Joaquim, né? E conversamos com o pastor Joaquim lá, e aí ele nos orientou, o pastor Joaquim, a procurar o pastor Adalto. E foi o que nós fizemos. No próximo domingo nós fomos lá, e ele nos acolheu assim, com muito amor, com muita atenção, né? E essa decisão para mim foi uma das mais importantes que eu já tive em minha vida, depois de conhecer a mensagem, né? Porque, né, a gente ficou preocupado com as doutrinas e aí nós decidimos congregar no Pedregal. Então ele nos recebeu muito bem, certo? E nós continuamos e logo em seguida, certo, nós solicitamos que fosse nos dado assistência aqui na Ceilândia, Taguatinga, onde fosse possível, né? Então me sinto muito bem, graças a Deus, estamos satisfeitos, né, com a assistência do pastor, né, que vem aqui nos dá a Santa Ceia aqui, certo? Que é um passo muito importante para todo cristão, né? Participar da Santa Ceia do Senhor, e o pastor dá a Santa Ceia aqui. Isso é maravilhoso, é importante, né? Testificar que nesse período que nós viemos para o Pedregal, então eu já estava há muitos anos esperando, né, em Deus, porque eu não conseguia mais conceber filho, depois do que eu tive o Anderson, então não tinha nenhum problema, e todos os médicos diziam, está tudo normal com você, com seu marido, mas foram 12 anos de espera. E então para nós foi uma confirmação, porque logo em seguida que nós viemos, alguns meses depois, eu concebi o Arthur. E aí foi uma gravidez que foi uma bênção, foi muito abençoado por Deus, não tive nenhum problema, nenhuma complicação, e tive o Arthur com muita saúde, tanto eu como ele. E então assim, para mim foi um marco e foi uma confirmação do que Deus tinha guiado nós para fazermos, que foi tomar essa decisão de sair dessas doutrinas, né, que erradas, que no nosso coração não aceitava. E então, para nós tem sido bênçãos, né, pertencer a essa igreja, a esse ministério, o qual nós sentimos muito orgulho pelo nosso pastor, pela família dele. E estamos felizes, meus filhos têm crescido aqui e tem sido uma bênção para nós, o que eles têm aprendido, a maturidade espiritual que eles têm adquirido. Então, eu só tenho a agradecer a Deus. Eu estou muito grata a Deus, que hoje eu me sinto realmente em casa, que é minha família. Então, eu só tenho a agradecer. Eu me lembro que o pastor Adalto me ligou para a gente procurar um lugar, né? Aí eu pensei assim, qual lugar que seria melhor, né? Aí foi que eu lembrei que esse setor aqui, né, seria muito próprio. Então aí se estabeleceu a igreja aqui. Então assim, foi muito bom, né, assim, ter essa igreja aqui. E isso acho que fortaleceu assim bem, né, estruturou e realmente colaborou com a nossa decisão, né? Chegamos, né, da cidade de Conceição para aqui, fomos bem acolhidos, né? Esse ministério foi muito importante para nós, né? Porque a preocupação era de termos aonde congregar, né? Eu e minha família, né? A preocupação de chegarmos aqui e ter aonde congregarmos. E a pessoa do pastor Adalto foi muito importante para nós, seu ministério, e hoje estamos contentes em termos ele como nosso pastor, né? Nesse trabalho aqui em Taguatinga. Eu vejo aqui assim uma extensão, né, da igreja de Pedregal, né? Feliz, isso, muito alegre, feliz, né? Graças a Deus temos um bom companheirismo e gostamos de estarmos aqui na igreja de Taguatinga, né? Pastor Adalto não mediu esforços para conduzir este rebanho no caminho correto, pregando incessantemente contra o pecado, criando e dinamizando o ensino a todas as idades, cultos com as crianças, adolescentes, mocidade, culto com os casais, retiros, cultos de evangelismo e outros eventos.
das tuas bênçãos. Por isso tudo que eu tocar, abençoado mais rápido, será. mais rápido, mais rápido. Respirando puro ar, saltitando no gramado ou no parque a pular. Proporcionando também aos irmãos meios de vir aos cultos através de veículos da igreja, ampliando também o trabalho na cozinha, servindo café da manhã, almoço, lanche, todos os domingos. Criou o conjunto da fé no Pedregal. Só Jesus Cristo é Salvador, belas palavras de vida, é Salvador do pecador, belas palavras de vida, Ele vivifica e nos purifica. Que belas são, que alegres são essas palavras de vida. Que belas são, que alegres são essas palavras de vida. Que belas são, que alegres são essas palavras de vida. E hoje, com uma igreja mais madura, temos muito a agradecer a Deus por tudo que tem feito por nós. Pois apesar das imensas lutas que passamos, nos manteve de pé, até nos enviar este servo do Senhor, pastor Adalto Mateus Vitória. Então a coisa tem melhorado da maneira tão boa, a gente vê Deus trabalhando na coisa. E o pastor Adalto, ele tem aquele desejo assim, da pessoa entrar na coisa, a gente vê que ele entra mesmo assim, de corpo e alma assim, na palavra e desejando o irmão entrar naquilo, a irmã entrar naquilo. Só mesmo quem a coisa não quer mesmo, mas para quem quer, então ele entra na coisa e a gente fica ansioso que Jesus vem, que a coisa tá boa, né? Mostrando a vinda de Jesus, mostrando o arrebatamento, preparando nós, preparando a sua noiva para encontrar com o noivo. Então o Senhor Jesus, ele tem nos dado o nosso profeta, graças a Deus pelo profeta e o pastor tem nos dado, que leva-nos aí dentro desta mensagem e prepara assim para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Que eu tenho muito a agradecer a Deus pela igreja e pelo nosso pastor. Hoje você tem mais segurança no que você sabe, no que você conhece dentro da palavra. Igual mesmo, eu não tive um princípio evangélico antes de vir para a mensagem, né? Essa mensagem me trouxe uma segurança que eu não tinha antes. E Deus tem me sustentado a cada ano, cada dia, né? Já temos mais de 30 anos que Deus tem cruzado o nosso caminho e tem nos sustentado. Para mim eu me sinto muito feliz de estar nesse ministério desde quando começou. Quando eu me batizei, ele era bem pequenininha mesmo. Aí foi só aumentando, graças a Deus. E hoje está essa maravilha. E eu sou muito feliz de ter criado meus filhos tudinho aqui. Meus filhos, graças a Deus, eles vinham muito. É o que nós estamos tendo, pela graça de Deus, né? Deus enviou agora o Ministério Pastor Adalto. Já é um coroamento. A gente vê que é difícil. Eu não tenho, assim, um conhecimento de todos os
ministério pastoral, não tem assim conhecimento, mas ao menos os que eu já conheço, igual o pastor Adalto, até o momento ainda não vi não. É um homem zeloso, um homem que dá a vida pela igreja. A coisa mudou de água para vinho. A coisa ficou tão especial, que só sendo Deus no quadro, que não teria jeito se fosse de outra maneira. A gente vê que Deus abençoou de uma maneira tão especial que tudo que nós vemos hoje, a gente pode ver a mão de Deus na coisa. Passou todo esse tempo, quem saiu do zero e agora tem uma igreja daquela, um povo daquele, um pastor daquele. Gente, só sendo Deus no quadro, ninguém consegue mudar isso. Agora eu vejo a minha família ali dentro, vejo os irmãos, tem irmão lá que a gente às vezes passa assim, ainda lembra, ó, o irmão fulano ainda está por aqui, ó, a irmã fulana ainda está por aqui. Traz uma alegria tão grande. Vejo hoje o meu neto lá no coral, que coisa agradável para mim. Assistir aí em cima o trabalho dos adolescentes, gente, mas que coisa boa. Eu senti tanta presença de Deus que eu desci das escadas vibrando. E cheguei até aqui e estou muito feliz porque Deus me deu um pastor que tem me suportado diante de tantas lutas, tem sido um amigo, um conselheiro. Não tem idade de ser meu pai, mas tem se colocado como um pai para mim. Então eu amo muito o pastor Adalto e o que ele tem feito com meu filho Edson tem sido maravilhoso para mim. Agora tem meus filhos ali ajudando na igreja e eu fico muito feliz porque eles têm um pastor que eles amam, que eles respeitam e têm procurado se dedicar a Deus e Deus tem abençoado e sei que vai abençoar porque eles têm feito o que o pastor tem falado, ouvido conselhos e vale a pena. E outra coisa que o pastor Adalto, ele não poupa as chicotadas quando tem que dar. E isso é muito bom, porque isso nos põe na linha central, nos corrige, e isso mostra um grande amor que ele tem por nós. Logo depois o pastor Adalto veio e assumiu aqui, então teve um desdobramento, não em números, mas em nível, né? Em qualidade, uma mensagem que leva ao amadurecimento, e é isso que nós estamos desfrutando exatamente agora. É a época do amadurecimento, mensagem de amadurecimento. Muito feliz, né, que todo mundo, né, ajuda na igreja, tudo. Embora os que é difícil né, ver todo mundo trabalhando na igreja, é muito difícil, né? Feliz na igreja. Sou muito privilegiada, né, de ver todos eles aí trabalhando. Sou muito privilegiada. Agradeço muito a Deus, levanto as mãos todos os dias agradecendo os meus filhos, né? Que todos na igreja. Acho que se meu esposo estivesse vivo, acho que ele era um dos que vivia mais feliz ainda, mais do que eu, porque ele toda a vida foi muito feliz com esses meninos, né? E agora estamos com essa potência aí, né? Uma potência de vídeo, imagem, gravação de DVD e tudo. E a gente está imbuído nisso aí desde antes até hoje. Não tem expressão que a gente possa falar que vai expressar a felicidade que a gente tem, né? É muito lindo, né? Essa inspiração do pastor Adalto, essa preocupação com essas crianças, com esses adolescentes, com esses jovens, isso a gente não vê em qualquer lugar. Tem que ter Deus mesmo. Então hoje eu estava comentando com as crianças, com os adolescentes. Se vocês soubessem o que é esse momento aqui, vocês não fazem ideia. Porque fora disso aqui, o que todos nós, né, sabemos o que está o mundo lá fora. Está muito difícil, está muito cruel.
né? E eles, as nossas crianças, ao mesmo tempo hoje que eles têm tudo de bom, né? Tudo que a gente não tinha, né? Eles têm hoje, mas infelizmente Satanás entra e distorce, né? Vem essa grande distorção. Então isso deixa a gente muito triste lá fora, mas aqui dentro não tem medida, não tem como explicar isso. Isso não se explica. Você vai lembrar de uma coisa, o que o médico disse para mim. Quem tem um médico, se você ele é de confiança sua, quem tem um médico tem um médico. Quem tem 2 médicos tem, para o mesmo caso, você tem meio médico. Quem tem 3 médicos não tem nenhum. Quem tem um pastor tem um pastor. Quem tem 2 pastores tem meio pastor. Quem tem 3 não tem nenhum. Agora nós trabalhamos em conjunto em função, Paulo distinguiu ali pelo grego, chamando-os de presbíteros. Eu vejo que vocês podem depositar toda a confiança de suas almas nesse ministério. Podem ou não podem? E o fazem com segurança. Pastor Adalto Mateus Vitória, homem destemido diante dos desafios, que tem conseguido manter a igreja equilibrada e abençoada pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, provando que de fato fazemos parte da igreja noiva, visto que este amado pastor tem nos trazido o verdadeiro maná do céu para suprir as nossas necessidades espirituais. E sabendo que depois que esta vida terminar, haverá uma vida do outro lado, que será tão glorioso que esta labuta e as poucas horas que temos passado por estas penumbras e sombras da vida, aqui são os terrenos de teste, pois estamos apenas entrando em órbita agora, esperando pela contagem regressiva, pois logo haverá um tempo, quando o tempo de Deus será cumprido, o grande braço, que segurou o tempo por grande período, finalmente deixará ir. E a sua igreja moverá desta terra para o espaço no além, em uma terra onde não haverá nenhuma enfermidade, tristeza, velhice, morte. É por isso que estamos reunidos hoje. Ó Senhor, é para expressarmos nossos sentimentos sobre estas coisas.